Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos passar ao momento da mensagem da palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Abacuque. Mais uma vez nós vamos meditar nesse livro do profeta Abacuque. E hoje, aqueles que estão acompanhando essa série já sabem e já devem estar com a Bíblia aberta, né? É o capítulo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias para a mensagem de hoje, Abacuque, capítulo 3. E o tema da mensagem: na dor seremos identificados. A dor nos identifica. Ou nós vamos murmurar, ou nós vamos adorar. Murmurador, adorador. Quem você é? Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Oração cantada. Oração em cântico. Versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levanta bem alto as tuas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco
e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra, que Ele possa falar aos nossos corações. Essa é a terceira mensagem do livro do profeta Abacuque, dessa série que estamos pregando. É o terceiro capítulo, é a terceira mensagem. Nós aprendemos sobre a crise e as queixas do profeta no capítulo 1. Nós aprendemos sobre viver pela fé como justos nessa terra. E hoje nós vamos aprender sobre a canção da dor, sobre a oração da dor e como Deus usa os momentos de dor para nos impulsionar à fé e para nos gerar no coração alegria e contentamento, mesmo na dor. Observe como começa a oração do profeta. Observe como o capítulo começa. Tendo ouvido a resposta do Senhor, Abacuque volta novamente à oração. Mais uma vez, nós encontramos o profeta em oração. Observe que sua oração não é uma oração egoísta, individualista. Acabei de inventar uma palavra aqui. Ele não ora pelos seus próprios interesses. Observe, versículo 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Parece que nesse ponto, quando ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, parece que nesse ponto ele iniciaria mais uma sessão de queixas ou de pedidos pessoais. Ah, Senhor, me livra, ó Senhor, me socorre. Ah, Senhor, a minha casa não. Ah, Senhor, não me deixe sofrer. Mas não é o que vemos. O que lemos aqui na oração do profeta é uma oração pelo reino de Deus. É uma oração pela obra de Deus. É uma oração pelo agir de Deus na vida do seu povo. Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra. Esta é a intercessão, esta é a oração do profeta. Aviva, Senhor, a tua obra nesses tempos de crise. Qual tem sido o conteúdo das suas orações? Como você tem orado? Como eu tenho orado? Será que nós estamos diante de Deus no lamento das notícias e das ansiedades que estão cercando a nossa nação e o mundo? Será que nós temos orado? Ó Senhor, por favor, aqui na minha casa não, Senhor. Coronga aqui não, Senhor. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Será que tem sido essa a nossa oração? Cuidado, irmão. Cuidado com o conteúdo da sua oração. Lembre que o Salmo 91 foi também usado pelo próprio diabo quando ele tentou a Jesus no deserto. Aos teus anjos darás ordem a teu respeito, está escrito. E ele tomou a invertida de Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual
tem sido o conteúdo das nossas orações. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Não o Pai meu, o Pai nosso, aquele que está sobre todos, aquele que age por meio de todos, aquele que é para todos no sentido da aliança dele com os seus eleitos. Pai nosso, não Pai meu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não há uma petição egoísta no modelo da oração que Jesus nos ensinou, mas nós insistimos numa oração egoísta. Nossas orações precisam de discernimento. Nós precisamos de luz na nossa mente, como nós cantamos, luz do mundo. Jesus é a luz, a palavra é a luz que nos ilumina para a gente orar segundo a palavra de Deus, que é a luz dele na nossa mente. Oração com discernimento. Deus está realizando uma grande obra no mundo, não tenha dúvida disso. Deus está realizando uma grande obra na nossa nação, não duvide disso. Deus está realizando uma grande obra nas nossas famílias. Nós precisamos orar para que essa obra prospere e que haja um avivamento em nossos dias. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Essa palavra, aviva, no hebraico tem alguns significados. Ela significa, por exemplo, perseverar. Ela significa também manter vivo, mas não apenas esses dois significados, mas também o aviva aqui tem o significado de purificação, de corrigir, de livrar do mal. Na história de cada avivamento, nós lemos que Deus estava purificando, limpando do pecado, trazendo arrependimento, trazendo conserto na vida do povo, na vida da nação, na vida do rei, na vida do profeta, na vida das famílias. Não deixa a onda passar. Não fique aí cuidando apenas do seu pedacinho, do seu espaçozinho. Pense no reino de Deus, ore pelo reino de Deus, ore pelas igrejas do Brasil, pelos pastores, para que Deus dê a nós discernimento, para que não sejamos uma voz irresponsável, despreparada, inconsequente, equivocada, material, mas que sejamos uma voz de Deus na nossa nação, clamando e intercedendo como o profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Deus está trabalhando, meus irmãos, seja usando os caldeus, os babilônicos, como na época de Abacuque, seja usando esta pandemia. Deus está trabalhando. Será que a minha oração tem sido um cântico, ainda que na dor? Será que a minha oração é para que Deus possa dar um jeito, de qualquer jeito, de me livrar, de livrar a minha casa, de livrar o meu quadradinho, o meu espaçozinho, os meus filhinhos, os meus bichinhos, a minha cidadezinha, a minha rua? Ou eu tenho orado pela nação, pelos pastores que estão no Brasil, liderando uma igreja, pastoreando em tempo de crise, para que eles tenham discernimento e sabedoria do Senhor? O profeta, então, aqui no capítulo 3, ele reconhece o poder de Deus. Quando nós olhamos para a leitura toda do capítulo 3, como nós fizemos no início, nós vemos Deus dirigindo pelo seu poder a história do seu povo, enquanto o povo está peregrinando, enquanto o povo está marchando no deserto, saindo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Deus vai segurando reis, derrubando faraós,
abrindo o mar, enviando a peste, Deus vai cuidando do povo, e aí no decurso dessa jornada, na oração de Abacuque, ele mostra o poder de Deus agindo na história, e o seu cântico relembra os grandes feitos do Senhor, os grandes feitos do Senhor. Abacuque olha para Deus como um condutor de uma carruagem, a carruagem que sai pelas nações de forma vitoriosa. Que maneira bonita e poética da gente olhar para esse texto. Nessa corrida triunfante, o mar se abre, a terra é fendida, os montes se contorcem, as profundezas do mar escutam o estampido da passagem de Deus, o poderoso. O sol e a lua param o seu cortejo, o universo inteiro dá passagem a esse guerreiro vitorioso. O versículo 10 fala dos montes que veem a Deus e eles se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. Uma referência muito certamente à vitória de Débora e Baraque sobre Sísera, Juízes capítulo 4 e 5, quando uma súbita tempestade transformou o campo de batalha num pântano, inutilizou completamente os carros do inimigo. Versículo 11: o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Temos o famoso milagre de Josué, quando o dia foi prolongado, Josué orou e o sol parou. Lembra da canção? Josué orou e o sol parou. O dia foi prolongado para que Josué tivesse mais tempo de conquistar uma vitória absoluta. Josué capítulo 10. Nesse hino, nessa oração, nesse clamor diante de Deus para que a sua obra fosse avivada, para que o povo fosse trabalhado, a obra de Deus na vida da nação, através do inimigo que Deus mesmo havia levantado. Abacuque declara que o Senhor é o Deus da glória, que revela sua glória na criação e na história. Ele é o Deus vivo que faz com que os ídolos mortos das nações pareçam ridículos. Ele é o Deus de poder que pode comandar o céu, a terra, o mar, e portanto Ele é o Deus da vitória, que faz com que o seu povo prevaleça diante dos inimigos. Abacuque só foi capaz de tirar os olhos dos problemas quando contemplou a grandeza de Deus. Abacuque só foi capaz de tirar os olhos do inimigo e da dureza e da violência que viria sobre a terra de Judá e de Jerusalém, quando contemplou a grandeza de Deus. Onde estão os teus olhos? Onde estão postos os teus olhos? O Senhor é grande, o Senhor é grandioso, Ele continua no trono, reinando soberanamente. Toda a terra está debaixo da soberania de Deus. Quem são os poderosos da terra? Diante do Deus Todo-Poderoso. Então nós chegamos à parte final do capítulo,
uma das partes mais cantadas, mais conhecidas, onde Abacuque está impactado pela grandeza de Deus, e ele mesmo diz, é como se o próprio profeta fizesse uma leitura das suas reações. Ele está impactado pelas maravilhas de Deus. Abacuque não se contém, ele esquece de uma vez por todas os inimigos que vêm contra ele, ele simplesmente adora o Senhor. A confiança do profeta em Deus foi avivada. No versículo 16 ele diz: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, porque ele virá contra nós, por esse povo caldeu de Babilônia, mas também sobre esse povo que nos acomete, porque Deus há de livrar o seu povo. Deus há de livrar o seu povo. Mas Abacuque aqui tem então o seu coração avivado. Olha aqui, que coisa maravilhosa, irmãos. Enquanto ele ora para que a obra de Deus seja avivada, Deus aviva o seu coração. Enquanto ele está orando, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Deus então aviva o coração do profeta, e aí ele então diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que no verso 16 nós lemos que o profeta está todo trêmulo, mas ele começa a adorar, ele começa a louvar e a se alegrar no Senhor. É a oração da dor, é o cântico da dor, é a crise gerando em nós uma identidade. Ou nós seremos murmuradores, ou nós seremos adoradores, ou nós permaneceremos nas queixas e nas prioridades tão egoístas do nosso coração, ou nós vamos olhar para Deus e falar: Senhor, estende a tua mão sobre a nação brasileira, sobre aqueles que estão sofrendo, antes de colocar o eu, o mim, o pronome que aponta para aquilo que é meu. Senhor, não esquece de mim. Que nós possamos orar: Senhor, lembra do teu povo, lembra da nossa nação, aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua obra. Jesus, antes de ir para o Calvário, após a última ceia, ele cantou um hino. Já leu lá em Marcos capítulo 14, ele cantou um hino. Olha que bonito, irmãos. Na noite em que ele foi traído, ele cantou um hino. Ele se partiu, se deu, repartiu. Ele se dividiu, um pedacinho dele para cada um. Isso é o meu corpo que é dividido, que é repartido. Nós somos chamados para sermos repartidos também. Aquilo que somos, aquilo que temos, não é para nós apenas, para o nosso deleite, para as nossas próprias ambições e atitudes egoístas. Paulo e Silas, na prisão, à meia-noite, cantavam louvores a Deus. Depois de sofrerem uma surra, depois de serem açoitados, são lançados no cárcere, na prisão, e ali à meia-noite, todos
talvez esperavam um lamento, um gemido, um choro, uma murmuração, uma negação a Deus, ao nome de Jesus, mas não. Lá estavam aqueles servos cantando louvores a Deus, cantando louvores a Deus. Em meio à dor, você se revela. Eu sou revelado. Nossos familiares, nossos amigos, nossos líderes, nossos irmãos, nós somos revelados. O que está sendo revelado na sua vida nesses dias? O que tem brotado no seu coração nesses dias, diante de tantas notícias alarmantes? Eis que eu tenho ouvido as notícias da televisão e me sinto alarmado. E como que você ora? E como você ora depois das notícias? Depois do alarme? Aviva, Senhor, a tua obra? Ou, Senhor, guarda a minha casa. A minha rua é tal, o número é tal. Não erra não, Senhor. Protege a minha casa aqui. Pelo amor de Deus. Não me deixa na mão, não. Ou a nossa oração tem sido em favor das nações e do nosso país? Você tem se revelado um adorador ou um murmurador? Jamais devemos esquecer que Deus nem sempre muda as circunstâncias. Nem sempre Deus muda as circunstâncias, mas Deus pode nos transformar para enfrentarmos as situações mais difíceis que já estamos enfrentando ou as que ainda virão. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença em oração. Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, que é, ó Pai, para nós um alimento poderoso para nos fortalecer, para nos ajudar, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada, enfrentando, ó Deus, os desafios que se apresentam para nós, como servos Teus, nesses tempos, ó Pai, que estamos vivendo, que o nosso coração seja impactado pela Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, que assim como Abacuque, a nossa oração não seja uma oração egoísta, egocêntrica, ególatra, mas que em nome de Jesus a nossa oração seja em favor das nações, dos líderes, da Tua obra, para que o Senhor, ó Deus, derrame um avivamento poderoso sobre a nossa terra. Pai, em nome de Jesus, venha purificar a Tua igreja, porque o Senhor não levará consigo uma igreja suja, corrupta, imunda, ó Deus, mas o Senhor há de levar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. Deus, em nome de Jesus, aviva a Tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelas igrejas no Brasil, que o Senhor possa trazer avivamento, que em nome de Jesus o nosso clamor, ó Pai, seja nesse sentido, para que a Tua obra seja feita e o Teu povo seja impactado, avivado, despertado para interceder, ó Deus, mas para colocar os olhos na eternidade, para interpretar, ó Deus, os acontecimentos, não à luz do materialismo, não à luz das ocorrências e das notícias, ó Pai, aqui dessa terra, mas, ó Deus, à luz da eternidade, porque o Senhor está cumprindo os Teus propósitos, os Teus decretos, os Teus desígnios, ó Deus, sobre a terra, porque o Senhor é Deus de toda a terra.
Abençoa essa semana que se inicia, guardando os nossos irmãos, aqueles que terão que sair para o trabalho, aqueles que já estão no trabalho, que a tua mão os guarde, ó Deus, abençoando a sua saída, a sua chegada, abençoando o tempo, ó Pai, nos transportes públicos, o tempo, Deus, no local de trabalho, que o Senhor possa guardar, ó Deus, os nossos irmãos, guardar, ó Deus, o teu povo, ó Deus, onde estiver um servo do Senhor, ó Pai, o teu povo que precisa sair para trabalhar, ó Deus, aqui na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro, ó Deus, que a tua mão esteja guardando a cada um. Nós oramos, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem avivado os nossos corações nesse dia e que essa obra seja completa para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso soberano e amado Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, permaneçam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhados em todas as nações da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus.